Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Hoje vamos falar sobre lançamento oblíquo. Como pode ver aí pela imagem, o lançamento oblíquo está presente em várias ocasiões na nossa vida, certo? Principalmente nos esportes, como futebol, basquete, salto, etc. Isso porque esse movimento se define pelo lançamento de um projétil em uma direção oblíqua, inclinada, num campo gravitacional. Assim, qualquer tipo de lançamento de qualquer corpo aqui na Terra, teremos esse movimento de trajetória parabólica. Vamos citar alguns exemplos do nosso cotidiano. Nós temos aí o salto à distância, nós temos basquete, futebol, lançamento bélico, no caso de canhão, arma de fogo, uma bala não se propaga em linha reta. Nós temos aí um exemplo útil, que no caso aí equipamentos antiaéreos, são utilizados através da projeção de lançamento oblíquo. No vôlei, nós temos o saque das estrelas com maior altura, mas um alcance menor, e os outros diversos saques. Bom, quais são as características e familiaridades do lançamento oblíquo? Pode provar. O que tem na física aí? O que é um lançamento oblíquo? O que faz? O que garante que todo o corpo na Terra, ao ser lançado, seguirá sempre essa mesma regra? Bom, isso aí nós temos as regras do lançamento oblíquo. Como ele é um lançamento, ou seja, ele tem uma velocidade inicial, essa velocidade é oblíqua, ela tem um ângulo com o eixo x, que no caso é um ângulo θ, e ela pode ser decomposta em dois vetores perpendiculares entre si, seja ele Vx na direção x e V0y na direção y. Vx vai ser V0, o módulo de V0 vezes cosseno de θ, e o módulo de V0y vai ser V0 vezes seno de θ. Nós não podemos, já que estamos falando de ângulos, nós não podemos esquecer da nossa velha tabelinha dos ângulos notáveis. 30, 45, 60 e os senos e os cossenos deles. Né? 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, etc. O lançamento oblíquo tem umas características muito importantes. A primeira delas, e uma das mais importantes, é que o seu maior alcance sempre será em 45 graus, independente de qual seja o seu lançamento oblíquo, seja ele um salto à distância, no vôlei, o seu maior alcance com sua mesma velocidade inicial será sempre no ângulo de 45 graus. As outras relações que nós podemos ver é que no lançamento oblíquo sua altura máxima será igual de V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2g. O alcance máximo será dado por V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre g. Ou seja, se o ângulo for de 20 graus, no cálculo do alcance máximo você vai usar 40 graus, que é o dobro do seno, o dobro do ângulo, perdão. O tempo de subida é metade do tempo total. Então, isso aí pelas relações dá 2 vezes V0y sobre g. Vamos ver uma visão panorâmica do lançamento oblíquo. Ele começa com uma velocidade V0, decomposta em V0x, em Vx e V0y. Na sua altura máxima, Vy tende a zero, Vy é zero, o corpo está parado em relação ao vertical na sua altura máxima, certo? E se ele voltar a atingir a sua mesma altura que ele começou, no caso, digamos, zero, ele vai ter Vy exatamente oposto a V0y. Vai ter o mesmo módulo, mas porém oposto. Então, isso acontece porque durante sua trajetória horizontal, Vx vai ser sempre constante, vai ser análogo ao movimento retilíneo uniforme. E V0y vai ter sempre uma força agindo sobre esse projétil. Essa força é a força peso, a força gravitacional, que insere sobre o corpo uma aceleração gravitacional de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, no caso 9,8 metros por segundo ao quadrado, a melhor aproximação. Por isso que ele vai fazer um movimento análogo ao movimento retilíneo uniformemente variado. Nisso, as equações dos movimentos ainda vão estar válidas, tanto no move quanto no mu, certo? Não podemos esquecer dessas equações, só vamos construir a mais ali a decomposição vetorial, certo? Bom, isso já explica completamente o lançamento oblíquo. Mas vamos garantir que isso aconteça na vida real. E aí nós vamos falar sobre o movimento estroboscópico. O movimento estroboscópico é um movimento em que ele deixa rastros em intervalos iguais. E aí nós temos aí, por exemplo, o movimento de uma bola de basquete,
que nós vamos até superposições da sua imagem no pico do seu movimento. Isso é uma maravilha, mas isso acontece no nosso dia a dia? Nós conseguimos ver essas imagens estroboscópicas no nosso dia a dia? A resposta lógica seria não, né? Realmente, nós não vimos uma bola de basquete deixando rastro durante o seu caminho. Porém, nós temos aqui na Terra, fluidos, como no caso a água no bebedouro, em que a água, ao ser lançada do bebedouro, cada molécula da água está sendo lançada igualmente. Nisso você tem uma sucessão de movimentos, de micromovimentos de partículas, certo? Que vão deixando como se tivesse sendo lançado várias bolas de basquete ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, perdão, uma sucessiva à outra, deixando como se cada uma fosse um rastro da outra. Isso é característico de qualquer líquido. Então, todo líquido é como se fosse uma fila interminável de moléculas, certo? E aí, quando um se movimenta igual ao outro, quando você garante que um vai começar um movimento igual ao outro, então eles vão exercendo o mesmo tipo de movimento defasado de um certo tempo. Vamos ver se tudo isso realmente é válido, se a física vale para tudo. Nesse caso aí nós temos a foto de um bebedouro comum, de uma água comum, certo? E vamos calcular as características desse bebedouro e vamos ver se ele vai dar realmente com as equações matemáticas do lançamento oblíquo. E aí nós pegamos uma régua e medimos esse seu alcance máximo. A régua mediu, no caso, 27,20 centímetros. Pegamos um transferidor e colocamos ele ali e verificamos o seu ângulo. Como ele está medindo de 180 graus a 90 graus, no caso ele está aproximadamente 129 graus. E isso aí nos dá um ângulo θ de 51 graus, certo? Lembrando que a gravidade vai ser de 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas como a régua está medindo em centímetros, vamos utilizar a gravidade em centímetros, 980 centímetros por segundo ao quadrado. E agora vamos colocar essas informações em algum arquivo, algum programa digital que você tem, que possa modelar essas condições do movimento oblíquo com essas condições iniciais que nós temos aí. Então, aplicando as equações que a gente já sabe no movimento oblíquo de alcance máximo, as equações do move, sua decomposição, eu apliquei isso num programa, num software de modelagem, e ele me deu o seguinte gráfico. Veja a semelhança do gráfico com a vida real. É praticamente igual ou idêntico. Só não é idêntico porque a água sofre atrito e o atrito deforma um pouco essa parábola, mas é mínimo nesse caso de um movimento que dura pouquíssimo tempo, com pouca massa. Então, nós podemos dizer que é idêntico. Esta água percorreu um movimento que nós podemos simplesmente prever pelas equações matemáticas, equações da física. Ela está conforme as leis físicas que nós prevemos, certo? Você pode fazer isso na sua casa. Você pode utilizar as seguintes ferramentas: a régua, o transferidor, a câmera e um fluido em lançamento, seja ele num bebedouro, numa mangueira até é mais simples. Você, ao utilizar essas ferramentas, você tire fotos com as ferramentas juntos. Não foi o caso aqui. Sobrepus as ferramentas por questão de alguns problemas técnicos. Mas você pode colocar a régua do transferidor na foto e retirar a foto. Faça isso com o auxílio de alguém e você verá que você conseguirá calcular isso com facilidade e vai estar de acordo com todas as suas aulas. Bom, pessoal, até mais. Essa foi a aula de hoje de lançamento oblíquo. Obrigado pela atenção. Boa tarde.